vai ser longo. Vai ser longo pra burro, porque eu vou tentar maratonar todos os vídeos que eu tô atrasado aqui no Desenho, meu irmão. Vamos lá. Meu querido amigo Desenho, já tô aqui uns 7 atrasados nele, incrível isso. Hoje nós vamos reagir, porque eu vou rir no meu caso, né? O que é Dragon Ball The Walters, né? Walters, acho que fala assim. Ele tá quase, cara, tá quase conseguindo 50 mil inscritos, tá beleza, né? Tá só avançando, meu irmão, porra. Bom, uma vez aqui, eu espero que vocês gostem, bem assustador, eu tô achando, isso aqui. Mas bora ver isso aqui, eu espero que gostem, let's go. Bora, o que é Dragon Ball The Walters? Acho que assim fala, vamos lá. Ou ele vai falar certo, eu vou saber. Ball. Vamos lá. Definitivamente uma das franquias que eu, The Slenderman, um canal de terror, menos esperava falar sobre algum dia. Apesar de ser o anime mais famoso de todos os tempos, e eu saber que Dragon Ball tem sim seus momentos bem aterrorizantes, eu nunca imaginei falar sobre o mesmo aqui no canal. Isso até eu conhecer uma AU, ou Universo Alternativo criado por fãs, chamada Dragon Ball The Others. Uma história criada pelo incrível artista Kinzo Komato, que conseguiu não só replicar o traço e as cenas de luta incríveis de Dragon Ball, misturando tudo isso com muitas inspirações em Enigma de Outro Mundo e Catálogo de Mandela, deixando mais claro, basicamente, uma história que conta sobre coisas bizarras e malignas que copiam a aparência e, em especial, os poderes dos guerreiros Z, como Goku e até mesmo Vegeta, e nisso incluindo até mesmo o nível de poder dos mesmos. Mas eu acho que eu tô me adiantando demais. Tá um pouquinho. Comigo, meus membros do Culto Slenderman, inscritos nesse canal que tá quase chegando em 50k de inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender Tá com 46 mil. The Others. Então quando ele fez... Então peraí, quando ele fez esse vídeo... Cara, deu um pulo da cama então. Só com esse vídeo aí. Dragon Ball The Others é uma AU que se passa nos tempos mais atuais de Dragon Ball. Acho que ele vai mandar o do Mario hoje. Ou em algum momento pós o filme do Broly, ou depois da saga Moro. Eu acredito mais que foi pós a saga do Moro em Dragon Ball. Mas, enfim, começamos essa AU com Goku normalmente passando uma noite normal e tranquila, comendo em conjunto do seu segundo filho, o Goten, e o seu melhor amigo, o Trunks, enquanto a Tite, sua esposa, lava a louça. Mas aí, de repente, do nada, as luzes da casa se apagam, enquanto uma voz dizendo: "Se você ver uma pessoa idêntica a você, corra e se esconda", pode ser ouvida. Nisso, uma luz verde brilha pela casa e Goku ouve a voz do Piccolo falando para ele correr e se esconder. E nisso, Goku agarra Trunks, Tite e Goten e os teleporta o mais rápido possível para a casa do Mestre Kami. E nisso, com sua família salva, pelo menos por enquanto, Goku tenta sentir uma assinatura de Ki para identificar o inimigo que aparentemente ele sentiu que estava próximo. Mas o que ele sentiu na hora foi a sua própria assinatura de Ki. Então, estranhando isso, Goku vai investigar, se teleportando e deixando sua família aos cuidados do Mestre Kami. Mas aí, uma mão toca o ombro de Goten, que pensando ser o Mestre Kami, olha para trás. Mas aquilo não era o Mestre Kami. Que merda é essa? Goku, ao se teleportar no local que ele sentiu aquela assinatura de Ki, ele se encontrou em um lugar inteiramente obscuro e bizarro. E de lá, surgiram 3 cópias do Goku, mas agora com rostos distorcidos. Uma é uma cópia exata do Goku que conhecemos. Outra é, em realidade, uma cópia do Goku Black. E a terceira é uma cópia do Turtles, um Saiyajin maligno muito parecido ao Goku. E junto a eles também estava uma cópia do pai do Goku, Bardock, e 3 cópias do seu filho Goten quando ele ainda era uma criança. Goku, irritado, os confronta, mas percebendo que eles não falariam nada, parte para começar a lutar, usando logo de cara o instinto superior, sua transformação mais poderosa. Mas por algum motivo desconhecido por nós, a transformação falha, e logo em seguida, Goku é atacado por Bardock.
Ele tenta se transformar no Super Saiyajin, mas ainda assim não funciona. E nisso, as cópias de Goten começam a atacar de maneira sem igual. Meu Deus. Goku até consegue fazer as cópias do seu filho se auto-atingirem, mas logo em seguida, a cópia de Goku vai até o mesmo. Goku teleporta mesmo. Que? Tá feio. E assim consegue destruir a cabeça da sua cópia. No entanto, infelizmente, Goku estava já fraco demais e havia mais coisas para ele se preocupar. Aí fedeu. Felizmente, antes que Goku fosse morto, ele chama sua nuvem voadora e consegue escapar a tempo. E enquanto isso, Goku diz a Piccolo, mentalmente falando, para ele proteger o seu primeiro filho, o Gohan. Eu sei que vocês já devem estar bem confusos do que exatamente aconteceu, o que eram aquelas coisas e até mesmo como uma delas estava com o corpo de um personagem que nem existe no universo canônico de Dragon Ball. Bem, eu já vou explicar isso depois do próximo episódio. Ô, porra. O segundo episódio voltamos bem no passado de Dragon Ball, mais especificamente no final do episódio 116 da saga Z, quando Garlic Jr. acaba sendo preso na chamada Dead Zone por um dos ataques do Gohan, naquela época que ele ainda era uma criança. Após a vitória do Gohan, Piccolo, que também estava junto ao mesmo, parabeniza o seu aprendiz. E antes de sair de lá, ele fala com o velho senhor Namekushin Kami-sama da mesma espécie do Piccolo, dizendo que logo eles se veriam de novo. E assim, na noite daquele mesmo dia, vemos novamente o Namekushin Kami-sama na Torre Korin apenas observando a Terra, até que algo aparece. Impossível. I am you. You are me. Eu sou você? You complete me. Que? Aí fedeu. Uma coisa muito similar ao Piccolo, mas com um óbvio e bem macabro rosto distorcido, ataca o mesmo e aparentemente rouba a alma do Sr. Kami-sama, o matando e assim tomando seu lugar como verdadeiro. E esse episódio, meus amigos, ele explica muita coisa. Porque, sabem a cena que o Garlic Jr. é preso na Dead Zone? Foi daí que as criaturas realmente surgiriam. Sim, meus amigos, essas coisas bizarras na forma dos Guerreiros Z vieram da Dead Zone. E essas coisas têm um nome. Elas são chamadas Deadites. Criaturas que copiam tanto a aparência como as memórias, os poderes e principalmente o nível de Ki de qualquer pessoa que quiserem. E até mesmo elas parecem ter conhecimento de versões alternativas dos personagens de Dragon Ball, podendo se transformar em cópias dos Guerreiros Z de outros universos, como os de Dragon Ball GT ou até possivelmente de Dragon Ball Heroes. E sim, meus amigos, uma dessas coisas tomou a forma do Sr. Kami-sama antes de ele se fundir com Piccolo na saga Cell, ou seja, Piccolo nessa história esteve desde anos fundido com um Deadite, e ele nunca havia percebido. E ainda por cima, o Piccolo foi quem o Goku havia chamado para proteger o seu filho mais velho, o Gohan. Aí fedeu. E falando nele, no próximo episódio, vemos Videl e o Gohan dando um pequeno boa noite à sua filha Pan,
e tudo aparentemente ocorre normal. Gohan e Videl apenas curtem uma noite juntos assistindo um filme de terror, provavelmente esse filme sendo O Enigma de Outro Mundo. Mas, enquanto os dois estavam lá embaixo, Pan acaba sendo visitada por uma coisa muito parecida com seu pai. Que merda é essa? Pan grita de terror e obviamente seus dois pais correm para tentar salvá-la, com inclusive eles não conseguindo atender a ligação da Tite. E quando Gohan consegue chegar até sua filha, ela não consegue reconhecer seu pai e apenas vê a criatura similar ao mesmo. E por isso, ela acaba se desesperando e como ela também tem um DNA Saiyajin, acaba formando uma bola de energia de Ki que acaba derrubando o próprio Gohan. Mas felizmente, Videl, sua mãe, consegue acalmar sua filha, que após tanto uso de energia, acaba desmaiando. O problema mesmo é que aquela coisa ainda estava dentro da casa, e quem acaba atendendo a ligação de Tite é o Deadite do Gohan. Aí ferrou. A qual a Videl, ao descer as escadas, acaba encontrando e logo em seguida chamando seu marido. Com agora todos reunidos entre grandes e enormes aspas, o Deadite do Gohan e o verdadeiro começam a dialogar, onde o Deadite começa a agir como se ele fosse o Gohan verdadeiro. E assim que a Videl e a Pan saem, o Deadite explica que ele é um ser que nasceu para ser completo, e sua razão de existir é tomar o lugar do Gohan. E segundo ele, meio que com isso se tornar o verdadeiro Gohan a partir de agora. E inclusive, o Deadite do Gohan explica que ele tinha por objetivo copiar tanto o Gohan quanto o Yantia. Mas ele acabou matando o Yantia antes de fazer isso. Então agora ele só teria o Gohan para conseguir copiar. Mas nisso, o próprio se cansa da conversa e se prepara para lutar. Rapaz, o que é que tá acontecendo, irmão? Eu tô mais feliz que você segue o teu. Assim, eles também são tipo um metamorfo, só que 10 vezes mais pelote. Ih, rapaz. Que? Ele fez ativar o seu Saiyajin? Quando Gohan estava prestes a ter sua alma consumida pela sua cópia, Piccolo aparece e protege o Gohan, dando a ele inclusive uma semente dos deuses. E agora, o Deadite Gohan e o Piccolo verdadeiro estavam prestes a lutar. Tá. Tá. Meu Deus. Será que a pessoa então tem que lutar contra o que não é a cópia de si mesmo? Porque senão dá merda. Eita bexiga. Ai, até doeu. Ai. Aí você quebra. Aí você me quebra. Aí me pergunta, como que mata um desgrama desse? Como que destrói uma desgrama dessa?
Tá bom. Ai. Taca a buchinha, o cara não... Toma, né? Ai. Já doeu. Não é possível. Tá pega. Olha esse ataque. E... Após o fim da luta, Piccolo questiona a cópia de Gohan se ele tinha algumas últimas palavras, e o Dedade do Gohan apenas diz em lágrimas que pelo menos, apesar de tudo, foi bonito e bom se sentir de certa forma vivo. Se sentir como se ele realmente fosse o Gohan, viver aquela vida, aquelas memórias, mesmo que não fossem memórias dele, foi algo bom para ele. Fez com que ele se sentisse um ser real, um ser vivo, uma boa pessoa pelo menos. E como últimas palavras, o Dedade pede ao Piccolo que ele cuide do Gohan, ou cuide dele mesmo de certo modo. E assim, Piccolo acaba de vez com a vida do Dedade. Nisso, Gohan chega e parabeniza Piccolo pela vitória, mas Piccolo se estressa com Gohan por ele não ter fugido e ter ficado observando. Mas ele logo se acalma e Gohan percebe que havia algo diferente com o Piccolo, e ele realmente estava certo. Antes de Piccolo chegar até o Gohan, ele já havia sido atacado por um Dedade que era sua cópia. Mas felizmente o Piccolo conseguiu o derrotar. Mas foi aí que ele percebeu que dentro dele já havia um Dedade, no caso, o Senhor Kami-sama. E Piccolo até pensou em retirar ele do seu corpo à força, mas ele nesse momento ouviu o chamado do Goku e percebeu que não tinha escolha. Aquele Dedade dentro dele aparentemente estava do lado dos Guerreiros Z, apesar de tudo, e Piccolo teria que lidar com isso até que a situação se acalmasse um pouco. E isso meio que explica que talvez, só talvez, dependendo do Dedade, ele pode não ter más intenções, algo similar ao que vimos quando a cópia de Gohan demonstrou realmente ter sentimentos. Talvez o Dedade do Sr. Kami-sama, após conviver tantos anos como mesmo com as memórias dele, e até ter se fundido e vivido a vida junto com o Piccolo, pode ter mudado suas intenções. Tanto que durante a luta, o Dedade do Gohan percebeu isso. Mas agora não era tempo deles discutirem, pois eles precisavam ainda encontrar o Goku e os outros Guerreiros Z. E falando nos Guerreiros Z, nós já vimos o Goku, Piccolo, Gohan, o Goten e o Trunks em toda essa situação. Falta um outro Guerreiro Z que vocês já devem estar sentindo falta. Kuririn. No caso, o Vegeta. Ah, também tem esse. No tem próximo também. capítulo, vemos Bulma conversando com o Android 18 e o Kuririn para ambos cuidarem da sua filha Bra, enquanto ela e o Vegeta, que estava treinando na Corporação Cápsula próximo dali, se preparavam para uma reunião, a qual Bulma ainda iria buscar o seu marido. Então Bulma se despede da sua filha, Kuririn e a 18, e vai para o carro ir buscar o Vegeta. Mas o problema é que dentro do carro,
uma coisa aparece. Aí fedeu. Que bicho feio da gota, mano. Bulma tenta atacar a mesma com uma arma que ela guardava, mas nisso ela acaba batendo o carro e assim se acidentando. Nisso, cortamos para Vegeta na Corporação Cápsula, saindo do treino e se preparando para quando a Bulma o buscasse. O problema, é claro, é que ele é atacado, mais especificamente, por um Deadite que é a cópia do Baby Vegeta do universo do Dragon Ball GT. Tá. Aí a pergunta é mais forte ou mais fraco, né? Aí que temos. Acho que não é forte. Tá doido. どうした？ É. Aí você me quebra. Aí você me quebra, né? Mas no meio da luta, Vegeta escuta o chamado mental vindo de Goku, avisando que era para eles se encontrarem com Broly. Então Vegeta se transforma na transformação Blue e logo mata uma de suas cópias com um único golpe, porque agora era a hora dele lidar com sua outra cópia. Meu Deus. Como é, mano? Ah, é a mesma coisa, mano. Os caras batem, aí chega um ponto que, ué, mas falando que foi? Percebendo que estava na desvantagem, Vegeta usa sua transformação mais poderosa, o Ultra Ego. Mas assim como houve com o instinto superior do Goku, a transformação falha por nenhum motivo. E infelizmente, Vegeta sai como perdedor. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Meu Deus. E pior, agora ele estava cercado por não só aquele Baby Vegeta de antes, como o Príncipe Vegeta, o seu pai, em conjunto de uma cópia do próprio Vegeta quando ainda era uma criança. E até mesmo, junto aos outros três, também estava aquele outro Deadite que o Vegeta pensou ter conseguido matar anteriormente. Então, sem nenhuma opção, o Vegeta foge dali, tentando conseguir encontrar o Goku por meio do seu Ki. Mas quem ele acaba encontrando é o carro da Bulma pegando fogo. E o pior, ele acaba encontrando a sua esposa, mas muito diferente. Agora Bulma estava com metade do seu corpo consumida pela forma do Deadite e também queimada. Vegeta até se aproxima, mas desconfiado de que aquilo poderia ser uma cópia de sua esposa, a ataca e confronta. Mas ele não consegue. Como o próprio disse, ele não sabe se consegue acreditar que aquilo pode ou não ser a sua esposa. Ele viu como as criaturas eram
então ele não tinha como ter certeza. A única coisa que ele faz é voar buscando o Ki do Kakaroto, tentando o encontrar, enquanto deixa sua possível esposa caminhar sozinha, terminando o episódio nos deixando com a dúvida de se realmente aquilo ainda era Bulma ou se realmente foi um Dedaite que estava tentando enganar o Vegeta. Essa é uma boa pergunta. E isso, meus amigos, é por enquanto Dragon Ball The Otters. Eu sei que alguns que provavelmente viram a série e até foram mais a fundo na mesma, antes de assistirem esse vídeo agora, já devem estar me questionando. E a parte do Broly e os outros guerreiros Z, e uma espécie de Dedaite da fusão Vegito, que aparentemente parece ser o líder dos Dedaites. Bem, essas questões eu vou explicar em próximos vídeos dessa série. Tá. Dragon Ball The Otters é uma série que em realidade começou a ser produzida lá em 2022, porque eu já conhecia essa série há muito tempo atrás, na verdade. Foi mais nesses últimos meses que a série realmente parte 1 e parte 2, mas pra saber qual é parte 2, meus amigos, o seu criador já nos forneceu muitas informações sobre a mesma. E se eu fosse colocar tudo nesse único vídeo, pode ter certeza que ele teria no mínimo 1 hora de duração. Então por isso, eu prefiro dividir em partes e explicar tudo em vários vídeos com mais detalhes. Claro, se esse primeiro vídeo der certo, deu muito certo, quase 90k. Porque Dragon Ball The Otters merece, e se pá, é a melhor AU de Dragon Ball que eu já vi. O Kim conseguiu recriar o traço e as cenas de Dragon Ball tudo sozinho e ainda por cima conseguiu trazer o terror a Dragon Ball, algo que é muito difícil de fazer. Futuramente eu ainda quero falar mais sobre Dragon Ball The Otters, mas cabe muito mais a vocês do outro lado da tela compartilharem esse vídeo, hyparem, darem like e fazerem ele ir bem para eu saber que vocês também querem que eu continue a falar. Então eu espero que eu possa contar com a ajuda de vocês. Com isso tudo dito, eu me despeço de vocês dizendo, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais. Até mais. Baita vídeo, mano. Baita vídeo, mano. Não conhecia essa história de Dragon Ball Watts, né? Eu acho que fala. Uma história muito macabra. E, meu amigo, que bichos apelões, né? A pergunta técnica é por que os caras não atacaram o Vegeta naquele momento? É uma pergunta, né? Porque todo mundo poderia atacar ele enquanto ele tava fugindo, né? Entendi muito bem isso aí, não. Bom, tá aí o videozinho aqui do desenho de o que é Dragon Ball The Otters. Digam o que vocês acharam desse vídeo. E espero que vocês também tenham gostado da meu react. Então, vamos aqui. Até mais. Falou.